Olá pessoal, vamos aqui para a nossa aula de número 8 do curso de Introdução ao Uso do Software LaTeX, né? Eu sou o professor Eli Anderson Santos, do IFMA Campus da Ceilândia, né? E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre como dividir um arquivo, né? Bibliografia. Vamos falar brevemente também sobre figuras, sumário e também o índice remissivo. Na primeira parte, vamos falar sobre como a gente faz para dividir um arquivo no LaTeX. O que isso significa, né? Por que dividir um arquivo? Né? Quando o arquivo .tex, né, do nosso documento, ele fica muito grande, é importante que ele seja dividido em arquivos menores. Para que serve isso? Além de diminuir o tempo de processamento, dividir os arquivos é algo que pode ajudar o autor na hora de fazer alguma correção no texto. Imagine, por exemplo, um texto de um livro com 5 capítulos e com mais de 10 mil palavras, não sei, né? Estou chutando alto aqui, talvez, 10 mil palavras, mas vamos imaginar que tenha um autor que está fazendo um livro como esse no LaTeX, né? Provavelmente, se o arquivo .tex desse livro for um único arquivo, este será um arquivo muito grande, né? Vai estar lá um arquivo bem grande, com bastante texto, vários capítulos, né? Muitas palavras. E aí, caso o autor necessite corrigir a digitação de uma fórmula ou palavra, né, em um ponto específico do texto, pode ser que ele perca, assim, muito tempo buscando o local exato, né? Imagina que você tem lá, sei lá, tá fazendo o seu livro, você manda para o editor, né, da editora que você quer publicar, e aí vem, aí eu diz, olha, tem erro aqui, tem que consertar isso, eu acho que você tem que mudar isso aqui, e aí você tem um arquivo .tex muito grande, talvez para você ir procurando cada lugarzinho para você fazer uma mudança, modificar, isso vai te dar bastante trabalho. E aí, nesse sentido, é bom que a gente divida o nosso arquivo em arquivos menores. Eu, por exemplo, quando fui escrever minha tese de doutorado usando LaTeX, cada capítulo era um arquivo .tex diferente, né? E aí depois ele só reunia todos esses arquivos no arquivo principal da tese, né? Então vamos aprender como é que a gente faz isso, né? Se por outro lado o arquivo for dividido em 5 outros arquivos .tex, cada um correspondente a um... Isso aqui é no exemplo que a gente acabou de citar, né? A correção ser feita de alguma palavra do capítulo 3, basta que o autor navegue até o arquivo do capítulo 3 e faça a correção. Inclusive eu tenho que corrigir isso aqui, né? A correção no mesmo, né? Então, por exemplo, ele tem lá 5 capítulos, cada capítulo é um arquivo .tex. Se a correção tem que ser feita no capítulo 3, ele vai mexer no arquivo .tex só referente ao capítulo 3. Isso é bom porque ele vai ter menos texto com o que se preocupar, né, em questão de estar procurando onde ele vai corrigir, e também não vai mexer nos outros capítulos, não vai talvez modificar a formatação nos outros capítulos, né, quando ele vai estar editando ali só no capítulo 3, né? Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso, né? E como fazer para dividir o arquivo? Para usar esta funcionalidade, primeiro precisaremos de um arquivo .tex para ser o arquivo de texto principal. Podemos, por exemplo, nomear este arquivo como main.tex, né, ou principal.tex, ou tese, né, ou como você quiser, é claro, né? Em segundo lugar, precisaremos de outros arquivos .tex, os quais serão as partes do seu documento. Por exemplo, se pretendemos escrever uma tese com 3 capítulos, podemos criar 3 arquivos .tex, nomeados respectivamente como capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Então eu vou mostrar para vocês aqui no Overleaf como é que vai funcionar, né? Então, estamos agora aqui com o Overleaf, né? Se vocês notarem aqui, nessa barra lateral aqui no Overleaf, né? Eu já criei 4 arquivos. Eu criei esse arquivo main.tex, né? E criei também esses arquivos aqui, cap1, cap2 e cap3.
Aqui, se você quiser criar mais arquivos, você pode criar aqui com esse botãozinho, né? Novo arquivo, né? Então aqui tá selecionado o arquivo main.tec, certo? E aqui eu tenho os outros 3 arquivos tecs. Eu vou voltar para eles daqui a pouquinho, tá? Então vamos voltar agora aqui no nosso slide, né? Então, como eu falei, a gente vai precisar de alguns arquivos separados, né? Mas a gente tem que ter uma certa atenção aqui com esses arquivos, né? Uma observação importante, né? Nos arquivos que contêm as partes do documento, né? Então, nesses arquivos que vão ter os capítulos, que são os arquivos menores em que você vai estar dividindo, nós não devemos colocar os comandos begin document aqui, ó, e o comando end document, e nem os comandos do preâmbulo, né? Esses comandos eles vão aparecer apenas no arquivo principal. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui no overleaf novamente, né? Então aqui, ó, olha só. Aqui no overleaf eu tenho aqui, ó, o main, né? Esse é o meu arquivo principal, né? Eu tenho aqui a classe, né? Document class, os pacotes que eu vou utilizar aqui, né? Título, autor, data, né? Então aqui eu tenho aquela parte toda do preâmbulo, né? E aqui eu tenho o begin document e o end document. Esse aqui é o meu arquivo main principal. E aqui eu tenho os outros arquivos. Esses arquivos, detalhe, aqui no overleaf, quando você clica aqui, ele vai criar na mesma pasta. Quando esses arquivos estiverem no seu computador, se você estiver usando um editor offline, no seu computador, TextMaker, TextStudio, né, WinEdit, né? Então, se você estiver usando um editor offline, esses arquivos também que você vai ter, as partes e o documento principal, eles têm que estar salvos na mesma pasta, tá? Os arquivos que são as partes do seu documento vão ter que estar salvos na mesma pasta que o documento principal. Aí aqui, olha só, o arquivo do capítulo 1, por exemplo, né? O que eu coloquei no arquivo do capítulo 1? Eu coloquei chapter, aí eu coloquei aqui um título para esse capítulo, né? E aqui, digamos que é o texto do capítulo 1, né? Eu vou até fazer. Então, deixa eu fazer uma cópia para ficar um pouquinho mais de texto, né? Isso. Então, aí, digamos que aí é o texto do nosso capítulo 1, né? No capítulo 2, novamente, eu coloquei aqui Capter, guerreando, né? Esses títulos de capítulos, eu peguei os títulos dos 3 primeiros capítulos lá do livro do Sun Tzu, né? A Arte da Guerra, um livro bem bacana. Então aqui, vamos imaginar que eu tenho aqui texto, né? Tá aqui o texto. E no capítulo 3, semelhante, né? Estratégia ofensiva, né? E aí aqui eu vou ter o texto do capítulo 3. Note, como eu falei, esses arquivos que estão aqui dos capítulos, né? Eles não têm os comandos do preâmbulo, ó. Eles só têm os comandos daqui. Esse comando que vai dar o título do capítulo, né? Aqui você tem o texto e aqui dentro você vai fazer a formatação que você quiser. Colocar negrito, colocar tabela, né? Equação e por aí vai, né? Mas esse não é o foco da aula. O foco é a gente mostrar como a gente faz essa divisão e a inclusão dessas partes no arquivo principal. Então aqui, ó, olha só. Vamos voltar. Voltando para o nosso slide aqui, né? Como é que a gente vai colocar, né? Então, é o que eu já falei, né? Passo 1, né? Os arquivos devem estar salvos na mesma pasta em que se encontra o arquivo principal, isso eu já falei, né? E aí você escreve, você vai fazer lá, você só não vai colocar nesses arquivos o begin e o end document e também os comandos do preâmbulo. Você não vai colocar em nenhum deles, apenas no arquivo principal. E aí no arquivo principal a gente pode fazer de duas maneiras.
A gente pode colocar esse comando aqui, ó, include only, e aí você abre chave, e aqui dentro você vai colocar os nomes dos arquivos .tec, né, que você quer incluir no seu documento, na ordem em que eles devem aparecer. E detalhe, né, aqui você não vai usar .tec, você vai botar somente o nome do arquivo. Então, por exemplo, o meu arquivo é capítulo 1.tec, eu vou botar aqui só capítulo 1. Como no nosso exemplo aqui do overleaf, né? Então, no overleaf, né? Voltando aqui, a gente tem cap 1, cap 2, cap 3. Eu vou colocar aqui, ó. Aí eu vou mudar bem aqui e eu vou colocar cap 1, cap 2 e cap 3, né? Aí eu vou clicar aqui em trocar para PDF e recompilar. E aí ele recompilou aqui, né? Título do livro. Assim. Peraí. Deixa eu voltar aqui. O que foi que deu erro aqui? Acho que ele não reconheceu aqui esse include only. Talvez ele vá funcionar no book. Deixa eu testar book. Para essa classe aqui. Ele não reconheceu esse comando. Deixa eu ver se ele vai fazer na classe artigo. Eu vou trocar para seções, né? A classe artigo não trabalha com capítulo, né? Trabalha com section. Último teste aqui para ver se esse comando vai funcionar. Não, ele não funcionou. Eu acho que vai funcionar só mesmo o include. Então vamos voltar aqui, eu vou tirar esse comando e aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer include cap 1 include cap 2 e include cap 3, né? Eu vou voltar aqui, vou tornar esse aqui capítulo de novo. Capítulo de novo. Vamos lá. Agora vai funcionar. Agora sim. Olha só. Então aqui, ó. Página 2, aí ele faz capítulo 1, planejamento inicial. Tá aqui, ó. Né? E aí depois ele salta. Depois capítulo 2, guerreando. Aí mais uma página em branco aqui. Por que ele está fazendo essas páginas em branco? Porque eu coloquei a classe book, né? Aí a classe book ela predefine esse tipo de formatação aqui, né? Se ele terminar aqui nessa página, aí ele vai passar para iniciar o próximo capítulo na outra página, né? Se eu trocar aqui e colocar report, aí ele vai ficar com menos páginas, só 4 páginas. Título do livro, do relatório. E aí capítulo 1, na próxima ele já vai para o capítulo 2, na outra, né? Capítulo 3, tá? Então, voltando para o nosso arquivo main, o que você vai fazer? Você vai só colocar aqui esses comandos, ó, barra include, né? Cap 1, barra include, cap 2, barra include, cap 3. Se você quiser que um desses não apareça, você simplesmente comenta, usando, né, o sinal aqui de porcentagem. Então, por exemplo, se eu fizer aqui agora o capítulo 2, ele já não vai aparecer. Só que aí o que acontece, né? A numeração dos capítulos ela vai ser feita de forma automática.
Então, por exemplo, aquele capítulo que eu coloquei, que era o capítulo 1, né? O capítulo 1 é qual? É o planejamento inicial. O capítulo 2 é guerreando e o capítulo 3 é estratégia ofensiva. Como eu comentei o capítulo 2, então o capítulo 2 não vai mais aparecer. Então, do capítulo 1, ele já vai pular para o capítulo 3, né? No caso, no arquivo, mas na numeração do LaTeX, ele vai passar o que era o capítulo 3 vai passar a ser o capítulo 2, ó. Olha só. Então, planejamento inicial, capítulo 2, estratégia ofensiva, ó, que é o arquivo 3, ó. Certo? Então, quando eu comento, ele vai apagar totalmente aqui do meu documento e, inclusive, a numeração vai ser modificada, né? Porque é de acordo com a ordem que vão aparecendo esses comandos aqui. Se eu comentar esse aqui, aí vai aparecer só o capítulo 1. Se eu comentar os três, aí vai aparecer só o título, né? Que é o feito com esse comando aqui, né? /make title, né? Então, basicamente é assim que funciona o comando include, né? Para você estar fazendo aí a divisão do seu arquivo .tex em arquivos menores, né? E aí aqui tem algumas coisas que a gente também tem que não pode deixar de falar, que é o seguinte, ó. Note que colocando um comando include em cada linha, né? Isso é o que eu já falei, né? Você pode comentar. Cada vez que utilizamos o comando /include, o arquivo .tex chamado pelo comando é inserido no documento a partir da página seguinte. Isto é, o arquivo inserido inicia uma nova página. Então, se você observar aqui no... Vou compilar novamente aqui no TextMaker. Ele vai colocar os 3 capítulos, ó. E aí, ele vai começar aqui, capítulo 1, planejamento. Capítulo 2, né? Vai começar na página seguinte. Agora, se por outro lado a gente colocar aqui, se ao invés do comando /include a gente colocar /input, cada arquivo será inserido no meio da página onde foi colocado, né? Vamos testar aqui para ver se vai funcionar, né? Então, vamos lá. Vamos testar aqui. Então, eu vou colocar input para ver. Input. Cap 2. Input. Cap 3. Será que vai dar certo? Testar, né? Vamos ver. Acho que não. Não deu certo porque ele faz capítulo. Né? Capítulo ele joga sempre para a próxima página. Deixa eu tirar esses comandos capture aqui desses. Vou colocar outra palavra aqui para a gente diferenciar. Isso. Então agora ele vai... Eu vou tirar esse outro aqui. Vamos lá, agora vai funcionar. Tá. Vamos lá, planejamento inicial. Você viu? Aí você vê aqui, ó. Ele vai continuar, ó. Aqui ele pulou para a página seguinte, né? Vamos ver se ele... Não sei se tem a ver com o tamanho da página. A ideia era que ele continuasse no meio da página, né? Texto aqui. Deixa eu ver se vai funcionar agora. Agora sim funcionou.
Ó, você vê que aqui, ó, funcionou. Ó, aqui, esse texto é o texto do arquivo que já está no arquivo principal. Então eu estou aqui, ó, texto aqui. Aí aqui, texto aqui, ó. Eu vou saltar uma linha aqui para ficar, para ficar separado, né? Aí eu vou saltar aqui outra linha e vamos lá, ó. Vamos explicar o que aconteceu aqui, ó. Vamos lá. Então, esse aqui é o texto que estava antes, ó, já estava lá no arquivo principal, texto aqui, né? Esse texto aqui, ó, Brasil, texto do capítulo 2, foi o texto que foi colocado pelo comando input, e esse texto aqui também já estava no arquivo principal. Então, no caso do comando input, como é que você pode estar utilizando ele, por exemplo? Imagina que você escreveu um texto e aí você vê que ali no meio do texto você quer inserir um novo parágrafo para comentar mais um parágrafo anterior ou algo assim, né? Digamos. Então, você pode estar usando o input ao invés do include, né? Porque aí o input ele vai colocar o texto exatamente no lugar onde você colocar o comando, né? E o include ele já vai jogar para a página seguinte, né? Vai iniciar na página seguinte, né? E também o include, né? Como a gente viu também, a gente pode estar usando, por exemplo, para dividir uma tese em vários capítulos, né? Então, eu acho que em relação à divisão dos arquivos era isso. E agora a próxima parte da nossa aula é falar sobre a bibliografia, né? E a gente vai ver que a bibliografia é muito interessante no LaTeX, porque a gente pode estar dá um certo trabalho fazer bibliografia no LaTeX, mas por outro lado é interessante que a bibliografia o LaTeX, depois que você configura tudo, ele gera a lista de referências automaticamente, tá? Então vamos agora para a próxima parte da nossa aula, né, que é falar sobre a bibliografia. Então, assim, basicamente tem duas maneiras de fazer a bibliografia num documento no LaTeX, né? E uma primeira maneira da gente fazer isso, eu particularmente não é a minha favorita, mas é uma maneira, é usar o ambiente de bibliography, né? Esse ambiente aqui, né? Esse ambiente para bibliografias, né? E aqui a gente tem um exemplo, tá? Então eu vou colocar esse exemplo aqui lá no Overleaf para a gente testar. Então estamos aqui, né? Vamos aproveitar o nosso arquivozinho main aqui, né? Eu vou apagar essas coisas que estão aqui. Aliás, eu não vou apagar, eu vou deixar aqui. Vou colocar isso aqui embaixo. Opa! Então, vamos explicar o que vai significar cada partezinha desse comando aqui, tá? Esse begin, né, e o end the bibliography, eles vão abrir e fechar o ambiente, né? Assim como nos demais ambientes que a gente já tem trabalhado aqui, né? E aí, o que representa esse número 2 aqui? Esse número 2 vai representar a quantidade máximas de referências que a gente vai estar colocando dentro desse ambiente, tá? Nesse termo, nessa parte aqui, ó, bib item, né? Bib item. E aqui ref 1, né? Isso aqui vai ser a marca, né? A etiqueta, label, que a gente vai estar utilizando para a gente referenciar, né? Essa referência, tipo, para você fazer referência cruzada lá no meio do texto. Então eu tô lá, tô escrevendo o texto, tal.
sei lá, texto, aí de repente eu quero citar esse livro 1. Aí eu vou, veja mais, veja, aí eu vou usar o comando cite, e aí eu vou usar ref1, né? Se eu quiser aqui, nessa outra parte, eu quero veja, cite, barra cite, ref2, né? Então, esses comandozinhos aqui vão ser as marcas, né, as etiquetas ou labels, para a gente estar fazendo a referência a esses livros. Então, vamos imaginar, eu não vou colocar tudo aqui, mas imagina que o livro 1 é, sei lá, Dom Casmurro, né? E o livro 2 é o livro Os Três Mosqueteiros. Eu não vou colocar o nome do autor, né? Todos já devem saber os nomes dos autores desses livros, tá? Aqui é só pra gente fazer um exemplinho rápido. Vamos compilar aqui no Overleaf para ver o que a gente vai obter, né? Tá, então vamos lá. Então aqui o texto, né? O main, veja 2, ó. Veja 2, veja 1. E aí ele faz aqui a lista, ó. Referências bibliográficas, ó. E aí colocou aqui 1, né? Dom Casmurro. E 2, Os Três Mosqueteiros, né? Então observa o que foi que eu fiz aqui no meu arquivo, né? Aqui no editor. Eu escrevi todo o meu texto, tá? Todo o texto, começou aqui, texto, aí coloquei input, né? Incluí esse arquivo tech aqui, como a gente fez na parte anterior da aula, mais texto, coloquei aqui, e no final eu coloquei, abri esse ambiente e coloquei as referências. E aí o que acontece? As referências, vamos olhar o PDF. Olha só, apareceu primeiro Dom Casmurro e depois Os Três Mosqueteiros, né? Então aqui, ó, apareceu primeiro Dom Casmurro e depois Os Três Mosqueteiros. Então a lista das referências, ela vai ser dada na ordem que você vai estar colocando os itens aqui, tá? Como eu falei antes, eu particularmente não gosto muito desse ambiente de Bibliograph. Por quê? Porque ele requer que você... como é que eu posso dizer? Eu acho, isso é minha opinião pessoal, que ele dá um pouquinho mais de trabalho, né? Em alguns momentos, porque você vai ter que colocar as referências em ordem, a quantidade de referências aqui, colocar todos os dados aqui na sequência, né? Nome do autor, editora, ano e tal, né? E tudo mais. E aí vai fazer as labels, né? As etiquetas para cada um, usando o BB item. E aí, depois que você fizer essa lista toda, né? Você vai compilar e aí vai obter as suas referências. Só que você tem que botar isso aqui no final, né? Quando é que eu gosto de estar utilizando esse ambiente aqui, Begin the Bibliograph? Quando é que eu acho assim mais útil, por exemplo? É quando eu estou trabalhando com o Beamer, né, para fazer apresentações de slide, por exemplo. Eu vou apresentar um trabalho em algum evento. E aí eu faço uma preparação de uma apresentação de slides. E aí eu consigo, utilizando esse ambiente, colocar uma ou duas referências, por exemplo, no meio do texto e não lá no final. Eu posso mover. Eu não sei se vai funcionar aqui na classe Report. Geralmente na classe Beamer funciona, né? Deixa eu testar aqui para ver se vai funcionar. Mas lá na classe Beamer eu consigo colocar essas referências no meio do texto e não apenas no final, né? Vamos ver se ele vai fazer aqui. Acho que não, né? Deixa eu ver. Ó, tá aqui, ó. Ele fez as referências, ó, mas o texto continuou aqui após, ó. Porque eu coloquei o ambiente de referências bem no meio do texto. Então, na mesma forma, lá no Beamer, ele também faz, né? E assim, isso aqui é útil, às vezes, por exemplo, eu estou apresentando um trabalho
E aí, alguns dos artigos que eu utilizei para aquele meu trabalho, para embasar o meu trabalho, né, alguma referência, algum livro de algum autor do meu referencial teórico, para aquele trabalho, eu posso estar citando no começo da minha apresentação, olha, eu vi esse livro aqui, e aí você coloca lá no Beamer, né, no meio da sua apresentação, no iniciozinho, você bota um ambiente de bibliografia desse e coloca lá a referência daquele artigo, aquele livro daquele autor que você já quer citar no início da sua apresentação, né? Então é uma maneira interessante de você estar utilizando esse ambiente aqui, tá? Então assim, este é o como eu já havia falado, né, aqui no slide, no próximo frame, né, a gente tem o que eu já tinha comentado, você vai usar o BB item, a label aqui, né, para você referenciar, né, e depois você usa o comando cite ao longo do texto para você poder fazer a referência cruzada, né, até aquela label específica. E aí, como eu disse antes também, novamente, este modo de fazer a referência ainda permite que coloquemos uma referência no meio do texto, né, e não apenas numa seção separada ao final, quando isto for conveniente, né? E aí, tem uma outra maneira de fazer bibliografia também no LaTeX. Essa eu particularmente já gosto mais, que é o BibTeX, né? Então, o BibTeX ele é uma ferramenta de formatação usada em documentos LaTeX. Foi criada por Oren Patashnik e Leslie Lamport em 1985 para facilitar a separação da bibliografia com a apresentação do texto. Então, o que acontecia lá no ambiente de bibliografia, né? Esse ambiente anterior. Basicamente, o que você faz é escrever todo o texto, depois se abre um ambiente e escreve todas as referências, ou seja, a referência ela está junto do texto, né? Está no final do texto, mas está no mesmo arquivo. No ambiente, no caso do BibTeX, é um pouco diferente. Nós separamos as referências bibliográficas em um outro arquivo, né, que vai ser um arquivo com a extensão .bib, e a gente vai criar um novo arquivo com a extensão .bib, salvar esse arquivo na mesma pasta que o nosso arquivo tex principal, e aí todos os dados e todas as referências bibliográficas que nós queremos usar, a gente vai botar nesse arquivo .bib. Depois, o que o BibTeX vai fazer quando você compilar os seus arquivos? Ele vai chamar essas referências que estão lá no arquivo .bib e fazer a lista de referências no final do seu documento LaTeX. E qual que é uma vantagem, né, do BibTeX? É que no caso do BibTeX, lá na sua lista final de referências, só vai aparecer aquelas referências que foram citadas ao longo do texto. Se a referência não tiver sido citada, ela não vai aparecer na lista lá no final. Mesmo que ela esteja cadastrada lá no arquivo .bib, se a label dela, a marca, a etiqueta dela, não for citada ao longo do texto principal, essa referência não vai aparecer na lista de referências bibliográficas. Então, isso aí já vai, se você fazer ali o seu TCC, já vai evitar lá aquele comentário da banca. Olha, essa referência aqui que você botou, mas você não colocou lá na lista no final. Ou então o contrário, olha, você colocou essa referência aqui no final, mas você não citou ela ao longo do texto, né? Então já é uma coisa a menos para a gente se preocupar. Porém, né? Aqui eu até coloquei com uma fonte um pouquinho maior, né? Atenção, cada tipo de referência, livro, artigo científico, tese, monografia, deverá ter suas informações bibliográficas listadas num formato específico dentro do arquivo .bib, né? Então aqui, o que eu quero dizer com isso? É que assim,
O BibTeX ele tem as suas facilidades, mas ele também tem uma partezinha um pouco chata, que é você dentro do arquivo bib colocar as informações de cada referência, né? E aí daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo para mostrar o que eu estou querendo dizer com isso, né? Então olha só, por exemplo, a citação do artigo BibTeX que está na Wikipédia seria desse jeito aqui, ó. Então vamos, primeiramente, antes da gente fazer lá no Overleaf, vamos só olhar aqui a estrutura. Aqui ele colocou MISC, né? Isso aqui é um tipo de arquivo, né? Pode ser book, pode ser tese, né? Mas isso eu não vou entrar muito em detalhe agora não, tá? A gente vai dar uma maneira de facilitar isso aqui pra gente. E aí você vai botar aqui, ó, isso aqui, essa primeira parte do comando, ela vai ser a label, tá? Então, por exemplo, quando você for lá no Overleaf, então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou criar um novo arquivo aqui, biblioteca.bib, criar. E aí nesse arquivo eu vou colocar aqui essa referência. Esse termozinho aqui, ó, wiki xxx, é o que eu vou usar lá para citar. Então, vamos dizer que eu estou aqui no meu... Eu vou botar aqui, vamos citar o artigo sobre BibTeX da Wikipédia. Aí eu boto aqui cite e boto isso, tá? Só que eu não vou compilar agora não, tá bom? Tá. Aí o que acontece aqui? Aqui eu tenho autor, né? Do inglês, autor, a palavra autor em inglês. E aqui você vai botar igual. Aí o que você vai colocar aqui? Entre aspas, você vai colocar o nome do autor. Então aqui no caso é Wikipédia, né? Mas, por exemplo, você poderia, se você quisesse dizer Wikipédia e L. Anderson, você bota aqui and L. Anderson, né? Ou João, certo? Então você pode juntar aqui usando a palavra and, tá? Para botar dois autores. E aí você dá uma vírgula aqui, ó. Quando você terminar de botar todos os autores e João, aí eu boto vírgula. Aí eu passo para a próxima. Título igual, aí novamente, abro aspas e coloco o que vai ter que aparecer no título, fecha aspas. Vírgula. Essa vírgula é um separador, ela separa cada argumento do próximo argumento, né? Então aqui é autor, termina na vírgula. Aí vai passar para título, bota aqui, aí termina na vírgula. Depois ano, o ano que foi publicado. Aí você novamente abre aqui aspas, coloca o ano, fecha aspas, bota vírgula. URL, que é a página da web, né? Aí você vai botar abre aspas, bota a página da web toda, né? Fecha aspas, vai parar aqui, ó. Né? Cadê? Acho que é mais ou menos por aqui, né? Peraí, tem que colocar aqui, senão vai dar erro. Então, uma vírgula aqui. Isso, pronto. Então, basicamente é assim. Aí você olha esse tipo de coisa e fala assim, ah, meu professor Eliandes, mas isso aí parece que vai me dar muito trabalho. Vai dar trabalho para eu poder cadastrar todas essas informações de cada artigo, livro que eu for utilizar, né? Mas aí você tem algumas alternativas interessantes que podem te poupar algum trabalho, né? Não vai ser todo o trabalho, mas pode ser que te poupe algum trabalho, né? Então, o que acontece? Geralmente, as interfaces gráficas disponíveis para o trabalho com LaTeX já disponibilizam opções em uma forma completa.
cabendo ao usuário somente o preenchimento dos campos, né? Consulte o manual do seu editor. Então aqui é uma dica, se você está usando um editor offline, para você fazer a bibliografia, você pode estar utilizando aí o manual do seu editor, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar para vocês no meu editor TextMaker. Olha só, aqui no TextMaker, só para ver como funciona. No TextMaker, se você tiver o TextMaker instalado no seu computador, você pode ir aqui ó, em bibliografia, ó, BibTeX. Aí ele diz aqui, ó, artigo em jornal, artigo em conference proceedings, artigo numa coleção, capítulo ou páginas em um livro, né? Livro, tese de doutorado, tese de mestrado, relatório técnico, né? Ainda não foi publicado, miscelâneos, né? Isso aqui é uma coisa mais genérica, né? Então você pode, por exemplo, clicar aqui, ó, artigo em jornal, artigo, ó. Aí ele vai criar aqui, deixa eu ver, opcional, use clean command to remove. Deixa eu criar um arquivo aqui para. Ah, tá, tem que criar um arquivo aqui. Pronto, agora sim, né? A gente tem um arquivo, vamos lá. Artigo. Aí ele vai dar aqui, ó, tá vendo? Ele já te dá todas as informações para você poder citar o artigo. Só no jeito de você fazer. E aí você vai só preencher aqui, ó. Note que aqui tem alguns, ó, que tem esse opt na frente. Esse opt, eles são dados opcionais, eles não são obrigatórios para você colocar. Por exemplo, volume, número, né, da edição da revista, as páginas da revista onde o artigo está localizado. Você não precisa colocar se você não quiser, mas é bom, né? Se você tiver essa informação, você pode colocar. E aí, o que você vai fazer? Você vai só preencher aqui, ó, entre essas chaves, ó. Ah, o nome do autor, sei lá, o autor é Machado de Assis, né? Aí você vai só preencher título, Dom Casmurro, né? Journal, né? E assim, e por aí vai. Lembrando que o primeiro argumento aqui que você vai colocar sempre é a label, né? Para você poder fazer lá o comando cite lá no meio do seu texto, né? E aí esse arquivo que você está editando aqui, você vai lá depois, vai salvar ele e vai colocar o nome vai colocar a extensão .bib, né? .bib. Então você vai salvar o arquivo como arquivo .bib. Esse é o arquivo que nós estamos mexendo aqui, tá? Isso aqui no editor TextMaker. Se for outros editores, né? Aí já vai ser diferente, né? Então deixa eu tirar aqui esse. Então voltamos aqui, né? Para o slide, né? E aí tem algumas dicas, né? Por exemplo, se você está aí no Overleaf, né? Você pode encontrar o arquivo, o BibTeX, daquele artigo que você está trabalhando na própria internet mesmo. Uma maneira também é você usar, por exemplo, o Google Acadêmico, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui no navegador. Então imagina que você, sei lá, tem um artigo que eu utilizei muito, PDC 30 years DC Programming. Tá aqui, esse artigo aqui, ó. Então, vou aceitar aqui. Tá aqui, ó. Aí, ó, aqui é o artigo, digamos que eu quero citar esse artigo. Aí eu vou aqui, citar este artigo, ó. Aí aqui ele vai dar as informações, ó. Mas você também pode clicar aqui em download citação, ó.
E aí ele vai criar aqui um arquivo. Eu vou abrir ele aqui no computador, não vai aparecer para vocês aí no vídeo, mas eu vou pegar as informações aqui, ó. Ele vai ter as informações e eu vou colocar aqui no overleaf para a gente ver. Então eu posso, por exemplo, criar aqui um @article. E aí eu coloco aqui, ó. Aí você só edita aqui, ó. Ele já vai colocar aqui tipo, jornal, né, autores, né? E aí você vai só fazer uma ediçãozinha aqui, né, ajustar tudo, mas também aqui não ficou muito legal. Outra maneira que eu já acho mais bacana, eu geralmente faço, eu pego esse nome desse artigo aqui, aí eu vou lá no Scholar Google, né? Scholar Google, Google Acadêmico. Aí eu vou lá, jogo aqui o nome do artigo, ó, né? E aí apareceu o nome do artigo aqui. Aí eu quero citar, ó. Aí ele vai me dar a opção aqui, BibTeX, ó. E aí ele já vai dar aqui, ó, tudo direitinho. Você pode só copiar aqui e colocar lá no seu arquivo bib. E aí já tá tudo preenchidinho aqui, tá? Então é uma dica que eu dou também aí. Você tá utilizando o Google Acadêmico, né? Para você tá fazendo referência, né? É bem bacana, né? Então, gente, uma outra dica, né? É a gente tá usando o JabRef, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o JabRef. Então, o JabRef é esse programinha aqui, você pode baixar ele da internet, né? E aí você pode ir aqui em New Library, e aí você criou aqui uma nova livraria, e você pode clicar aqui nesse botão Nova Referência, né? E aí ele abriu uma janelinha pequena aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele abre uma janelinha aqui, que é uma janelinha como essa, que vocês estão vendo na tela aí. E aqui ele dá as opções, né? Eu posso colocar, por exemplo, o DOI do artigo que eu quero colocar. Então, eu posso ir aqui, por exemplo, lá naquele artigozinho aqui, né? Posso voltar aqui, lá na página do artigo. E eu vou aqui em Cite, aí tá aqui, ó. O DOI é esse númerozinho aqui, ó. E eu posso copiar ele e colocar aqui no... Deixa eu mostrar novamente, né? Colocar novamente, colocar aqui nessa janelinha, né? Eu coloco aqui, gerar, clico em gerar. Então vamos agora voltar para o JabRef. Aí no JabRef ele já vai gerar aqui a referência automaticamente. E aí eu vou clicar aqui, ó. Se você ver aqui, já tá com o nome do autor, título, né? Tudo, tá tudo aqui. E aí eu vou aqui em arquivo, eu posso clicar em exportar e salvar selecionado como BibTeX simples. Isso aqui vai gerar um arquivo .bib. E aí eu posso salvar esse arquivo .bib no meu computador. Eu vou fazer isso aqui, salvar numa área aqui, teste. E aí eu vou abrir ele aqui no meu computador. Vocês não estão vendo isso no vídeo aí, tá? Só um minutinho. Eu vou abrir o arquivo teste.bib aqui.
E aí nesse arquivo ele já vai ter, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa. Cancelar. Deixa eu mostrar aqui. Cadê a janelinha do TextMaker? Só um minuto. Aqui. Então, olha só. Esse aqui foi o arquivo que o JabRef gerou. Foi esse arquivozinho aqui que eu exportei. E aí ele já gera aqui, ó, todos os dados daquela referência que estavam lá no, né, que está aqui, né, desse artigo aqui, ó. Ele vai pegar todos os dados que estão aqui, título, tudo, e já vai colocar lá no arquivo bib que eu exportei. Eu posso só pegar esses dados, né, copiar novamente e vou levar lá para o Overleaf. Então vamos voltar aqui no Overleaf e aí aqui já preenche tudo, né? Aí agora como é que eu faço a citação e gero a lista de referências bibliográficas, né? Vamos ver aqui no nosso slide. Então, primeiro eu vou ter que ir lá no preâmbulo e colocar esse comando aqui, bibliography style, que vai definir o estilo de bibliografia, né? E o estilo ele vai dizer como é que as referências vão aparecer impressas no seu documento. Por exemplo, o estilo plain, ele vai apresentar as referências em ordem alfabética, de acordo com o nome do primeiro autor, e é legendado de forma numérica. Esse estilo aqui, o NSRT, ele é parecido com um play, exceto pelo fato que os itens vão aparecer por ordem de citação, tá? Então há vários outros estilos que você também pode encontrar mais informações sobre eles na internet, certo? Então você vai pegar esse, vou pegar esse comando aqui, eu vou usar o plain mesmo, tá? Só para a gente fazer um exemplinho. Então vamos voltar aqui para o Overleaf. E aqui no meu documento principal, eu vou colocar aqui esse comando no preâmbulo. E no final do documento aqui, né, antes do end document, eu vou colocar bibliography, esse aqui, ó, bibliography, e aqui dentro eu vou colocar o nome do arquivo bib que eu estou usando como biblioteca. Então, no caso aqui, o nosso arquivo bib, o nome dele é biblioteca. Então, eu vou botar biblioteca. Se o nome do arquivo fosse, sei lá, se eu fosse renomear ele aqui, botasse só, ao invés de colocar biblioteca, colocasse library ou outro nome, aí lá no main eu teria que colocar library. Detalhe que eu coloco aqui apenas o nome do arquivo, não a extensão, tá? E aí vamos agora ver o que vai acontecer. Vamos tentar, vamos aqui trocar para o PDF, recompilar, né? E aí vamos recompilar, vamos ver o que acontece aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se ele vai fazer as referências. Eu estou citando. Sim, acho que está errado aqui, peraí. T 2018. Main tá aqui. Wiki tá aqui. Vamos ver se ele vai fazer a lista.
Algum problema aqui. Ah, sim. Achei aqui. Agora vamos testar. Tinha colocado o estilo aqui. Compilando. Agora vai dar certo. Vamos lá. Aqui, ó. Referências bibliográficas, ó. E aí ele vai já vai gerar aqui, ó. Nome do autor, ó. Roayan Leti. Nome do artigo, nome da revista, volume, número, páginas, aqui o mês e o ano. Aqui, nome do autor, Wikipédia, nome, biblioteca, Wikipédia e por aí vai, né? Certo? Então aí é essa maneira, né? Assim, de um modo bem básico aí da gente estar gerando essas referências, tá? É claro que isso aqui com o tempo e prática, né, que você fosse habituar a trabalhar com o LaTeX, vai facilitar um pouco mais, né? É um pouco complicado no início, realmente, mas eu espero que esse exemplinho aí, você pesquisar também depois, te ajude, né, a estar trabalhando com essas referências. O legal é que quando você usa o BibTeX, só vai aparecer na lista aquela referência que é citada. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou tirar esse daqui, esse segundo aqui, ó. Aí vamos lá novamente, vamos recompilar para ver o que vai acontecer. Eu tirei a citação, vamos lá. Cadê as referências? Olha só, a referência só apareceu agora, ó, o Wikipedia, que é o que está sendo citado aqui, ó, essa label aqui, ó, que está lá no arquivo .bib, ó, ele está aqui no arquivo .bib. Então aqui no arquivo .bib, por exemplo, tenho essa outra referência, mas ela não é impressa quando eu gero o meu PDF, quando eu vou imprimir meu texto. Por quê? Porque essa marca aqui ela não foi citada ao longo do texto do meu arquivo TeX principal, né? Agora, se eu por outro lado coloco aqui cite, né? Aí coloco isso aqui, essa referência, aí sim, né? Quando eu compilar novamente, vai aparecer a referência lá, né? Novamente, tá? Então isso é bom para evitar, né? De você, por exemplo, tá lá escrevendo o texto, no final, lá na lista de referências, aparecer uma referência que você não citou. Com o BibTeX, isso não vai acontecer. Só vão aparecer na lista de referências bibliográficas o que foi citado dentro do texto, tá? Outra observaçãozinha, né, que aqui você vê o nome referências bibliográficas, ela é uma seção não numerada, tá? E aqui apareceu em português esse nome, mas apareceu porque lá no meu arquivo main.tex, né, eu coloquei o pacote Babel, ó. Usei o pacote Babel e coloquei a opção Brasil, né, português do Brasil. Se eu comentar e não usar o pacote Babel, vamos ver o que vai acontecer aqui. Compilar. Olha aí, ó. Ele gerou o termo bibliografia, né, em inglês, né? Então, também a gente não pode, tem que ter cuidado aí se você estiver escrevendo o texto em português, né, seu texto em português, não esqueça de, né, por via das dúvidas, sempre tá colocando aqui o pacote Babel, né, e ativando a opção Brasil aqui, ó, com Z, né, Brasil, que aí vai colocar o LaTeX, né, vai configurar o LaTeX para o idioma português do Brasil, tá bom? Então, agora vamos passar para a parte das figuras. Figuras, né? Para a gente trabalhar com figuras, a gente vai precisar de um pacote, né? Pacote Graphics, né? E também trabalhar usando o ambiente Figure, né?
Então aqui eu coloquei de forma resumida um comando básico para a gente estar trabalhando com o ambiente figure, né? Eu vou copiar esse comando aqui, colocar lá no overleaf, né? Deixa eu mudar aqui para o overleaf novamente, né? Então estamos aqui com o overleaf novamente, né? Eu vou copiar aqui e colocar a nossa figura, né? Begin figure. Aqui, ó, você abre o ambiente figure, né? O pacote é o graphics, então vou ter que colocar aqui use package graphics, já tá aqui, ó, graphics com esse X no final, tá? Graphics com X no final. E aqui o ambiente figure, né? Eu vou apagar essas coisas aqui pra gente não se confundir muito, já teve muita coisa que foi falada. Vou apagar aqui, tá? Apagar a library. Vamos focar só nas figuras. Então aqui você abre o ambiente com o begin figure e fecha o ambiente com o end figure. Entre chaves, essa opção aqui é um argumento de posição, assim como no ambiente table, né? O ambiente que você usa para fazer tabelas, né? Então você pode usar o T para ficar no topo, né? O B para ficar no bottom, o H para ficar no here, né? Aqui no local, né? Então aqui você pode botar here, por exemplo, né? E aí você vai, para incluir as figuras, você vai usar esse comandozinho aqui, ó, /include graphics. Aqui você tem um argumento, né, umas opções onde você vai colocar as medidas, né? Aí abre chave, você vai colocar o nome do seu arquivo, ponto, a extensão desse arquivo, né? Você pode saltar aqui uma linha, quebrar a linha usando as duas barras invertidas. E aí você vai usar esse comandozinho aqui, que ele é opcional, né? O caption, para colocar a legenda ou título da figura. Você também pode colocar uma label, né, para aquela figura. Então aqui no overleaf, por exemplo, eu posso pegar aqui, carregar, vou pegar aqui umas imagens do meu computador, imagens A1 e A2. Ele vai carregar aqui as duas imagens, né? E aí ele colocou aqui as duas imagens na mesma pasta que está o meu arquivo principal, né? Então, eu já estou com as imagens aqui. Então, por exemplo, essa imagem aqui é a1.jpg, né? Então, aqui eu posso, por exemplo, colocar a1.jpg, né? E aí aqui eu vou colocar a figura 1, né? E aqui eu posso botar a label fig1, por exemplo, né? Botar em here. E aqui em medidas, né? Quais são esses argumentos que a gente pode estar usando aí nas medidas, né? Então, as medidas, elas são esses seguintes parâmetros: width é a largura, height é a altura, angle rotaciona a figura no sentido horário, né? E o scale muda a escala da figura. Então, se eu voltar aqui no overleaf, por exemplo, se eu colocar aqui height igual, aí eu posso colocar 5 centímetros. Aí ele vai formatar a figura de modo que a figura fique com essa altura impressa no papel. Quando ela for impressa no papel, ela vai ser uma figura que a altura dela vai ficar 5 centímetros. Então ela vai reduzir o tamanho da figura ou aumentar para que a altura dê 5 centímetros, mantendo a proporção da figura, né? Então vamos ver aqui se vai funcionar aqui no... Vamos ver. Olha só, tá aqui, ó. Então ele colocou a figura aqui, esses aviões, né? Aí já apareceu a figura e aparece aqui a legenda. Por que apareceu aqui figura 1, figura 1? É porque isso aqui foi porque quando ele coloca o caption, né? Ele já vai gerar o caption, ele já vai gerar automaticamente esse texto figura 1, porque essa é a primeira figura
que está aparecendo no meu texto. E aqui na frente ele vai colocar esse figura 1, esse segundo aqui, é esse texto que eu coloquei aqui dentro. Então, por exemplo, se eu tirar aqui e botar aqui aviões e eu recompilar, aí ele já vai gerar aqui figura 1 e aí ele vai colocar aqui, ó, aviões, ó, tá? Note que aqui a figura ela tá um pouquinho mais para a margem esquerda, né? Mas se você quiser colocar a figura, por exemplo, centralizada, você pode, por exemplo, colocar aqui center. Acho que é assim, né? Vamos ver se vai funcionar. Olha aí, ó. Você pode usar o comando /center para colocar ela centralizada, tá? Aí, o que acontece, né? Deixa eu voltar aqui no editor novamente, ó. Essa label que está aqui, ela vai servir para você fazer referência cruzada. Por exemplo, texto, texto. Eu tô aqui, aí eu vou... Tô escrevendo o meu texto, 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 texto. Aí veja a figura. E aí eu vou botar aqui, ref, fig 1. Referência cruzada, né? Então aqui eu vou compilar novamente, ó. E aí o que vai aparecer? Texto, veja a figura 1, ó. Você vê que ele já numerou automaticamente, ó. Essa figura é a primeira figura que aparece no texto. Então, quando eu escrevi, eu digitei apenas a palavra figura, ó. E aí, quando eu coloco o ref, fig 1, ele vai fazer referência a essa figura que está aparecendo aqui no meu texto. Então, aqui, por exemplo, se eu vou copiar esse comando aqui, vou botar aqui agora, vou botar a figura A2 e vou mudar a label e imagem aqui, sei lá. Aí aqui veja a figura 1. Aí mais na frente eu posso copiar isso aqui, vou botar aqui bem no meio aqui. Veja a figura fig 2. Vou fazer referência cruzada. Olha só o que vai acontecer. Vou trocar aqui, recompilar. Agora ele colocou as duas figuras, ó. Figura 1, aviões, figura 2, imagem, né? Eu posso até trocar, colocar aqui, se você quiser colocar flores, por exemplo, flores, né, para ficar mais condizente. Então ele fez aqui a figura 1. Por quê? Por que essa é a figura 1? Porque quando eu estou lá no editor, o primeiro ambiente, figure que aparece, é referente a essa figura, que é a figura dos aviões, e a legenda é aviões. Então ela vai ser a figura 1, porque ela aparece primeiro. E aí, como essa daqui é o segundo ambiente que eu coloquei, então eu vou ter aqui, essa vai ser a figura 2, né? Que é a figura das flores, né? E aí lá no texto, ó, olha só, vejam que no texto, deixa eu aumentar aqui o tamanho, acho que está um pouco pequeno. Vejam que no texto, ó, eu coloquei, veja a figura 2. Por que figura 2 apareceu primeiro? Porque lá no editor, quando eu estou escrevendo, eu coloquei primeiro a label aqui, ó, na hora de citar, eu peguei aonde aqui, ó, a mesma label da figura 2, ó. Então, como eu estou citando a figura 2, ele vai fazer referência à segunda figura, porque é essa label aqui. E aí, depois aqui, quando eu cito fig 1, né, ele vai fazer referência cruzada com a fig 1, a primeira label, né, que é a label aqui, a marca, a etiqueta da primeira figura, né. Então, basicamente, para você estar usando o ambiente Figure para inserir figuras no seu documento, você vai fazer dessa maneira aqui. Certo? Então, deixa eu voltar aqui agora no nosso slides, né? Para a gente continuar. Além do ambiente Figure,
também existe esse ambiente chamado subfigure, né? Que é ele vem de um pacote, né, que permite que o ambiente figure utilize mais de uma figura de cada vez, né? Então, antes de qualquer coisa, a gente deve colocar no preâmbulo, né, esse comando, né, para ativar o pacote subfigure. Então, vamos voltar aqui no overleaf, né? E aí, vamos voltar aqui no preâmbulo, colocar o subfigure. E o comando básico do subfigure, ele segue esse tipo de estrutura aqui, ó, né? Então, deixa eu colocar de volta no overleaf. Então, temos aí o comando. E, basicamente, ele vai seguir essa estrutura aqui, né? Aqui onde tem fig1, eu vou colocar, né, o arquivo que a gente tem aqui, que é o A1, né? A1. Aqui é o A2. O A3 a gente não está usando o A3, eu vou apagar essa linha aqui toda, né? A figura 1 eu vou colocar aqui a legenda aviões. Figura 2 eu vou colocar a legenda flores, conjunto de figuras, né? Aqui eu vou colocar o comandozinho do tamanho no include graphics, height igual a 5 centímetros. Vou colocar a mesma opção aqui no outro. E aí vamos lá, vamos compilar agora, né? Vamos tentar compilar. Compilar aqui. Olha só como é que ficou. Então ele gerou aqui, ó. Gerou a figura dos aviões, colocou um itemzinho A, né, em aviões. Gerou a figura flores, colocou um itemzinho B em flores e depois ele gerou aqui uma legenda, figura 1, conjunto de figuras, né? Então aqui, ó, esse aviões que tá aqui é a legenda da primeira figura, que vem aqui, vai aparecer aqui, ó, entre chaves, ó, certo? Tá entre chaves, antes dessas duas chaves aqui, desse comando subfigure, aqui novamente da mesma forma. E esse caption que aparece aqui logo no final, ele vai ser o caption do ambiente figure como um todo, né? Que vai ser essa label aqui. Então, por exemplo, eu posso citar aqui, né, no nosso texto, ficou fig2, saltar uma linha aqui. Ai, caramba. Veja o conjunto. A fig. Agora eu vou fazer referência aqui, fig conj. Vamos ver como é que ele vai citar isso aí. Compilar. Olha só. Então, olha só como foi que ficou aqui, ó. Veja que quando eu coloquei no texto aqui, ó, veja a figura, e aí coloquei essa referência aqui, ó, fig conj. Ele vai fazer referência à figura 1, que é um conjunto de figuras. Então ele vai pegar essa label aqui da figura 1. Agora, quando eu pego aqui, ó, quando eu olho para essas labels aqui do ambiente subfigure, né, ele vai fazer a referência aqui, ó, quando eu botei fig2, ó. Aqui eu coloquei fig2 também. Aqui fig1, né? Aí eu coloquei fig1 também. Olha como é que vai aparecer lá no texto, né, impresso. Ele vai fazer referência como, ó, veja a figura 1B das flores. Veja a figura 1A, a figura do avião, ó, né? Então tudo isso aqui o LaTeX já faz automaticamente. Quando ele vai citar, ele não vai citar só figura 1, ele vai citar figura 1A,
figura 1B, né? Isso ele já faz automaticamente usando aí o subfigure. Além disso, aqui dentro do ambiente figure, se você quiser que uma das figuras, por exemplo, fique centralizada, você pode usar aqui center, barra center, abre colchete, abre a chave, desculpa, e fecha a chave aqui logo após tudo. Aí você vai compilar, né? E aquela primeira figura que você escolheu, ela vai ficar mais centralizada, né? Certo? E só voltando para falar das opções, né? Eu falei que tem outras opções além da altura. Você pode botar largura, você pode botar escala. Aí, por exemplo, como é que funciona a escala? Se você botar 0.10, então essa figura, ela vai pegar a figura original que você tinha e vai colocar uma figura no teu documento com a escala de 0.10, ou seja, 10%. O tamanho da figura que vai aparecer impresso, ele vai ser o tamanho 10% do tamanho total da figura original. Se eu botar a escala 0.05, vai ser 5% do tamanho total, né? 0.25 vai ser 25% e assim por diante, tá? Aí o width, né, que é a largura, aí ele já vai pegar pela largura e não mais pela altura, né? E tem o rotate, que vai rotacionar a figura. Não vou mostrar aqui, tá? Mas tem essas opções para você estar testando aí, né? No LaTeX, né? Na hora de você trabalhar com o ambiente figure e o ambiente subfigure, né? Então você vai sempre colocar aqui nessas opções, né, do comando include graphics, tá bom? Então se eu botar aqui widget, widget lá 6 centímetros, vamos ver aqui, largura 6 centímetros. Acho que eu devo ter digitado, não, acho que eu digitei o nome errado, né? Que tá errado, não tá errado, gente. Perdão, esse T, esse H é depois do T aqui. Assim, isso. Vamos lá, agora. Agora funcionou. Se eu colocar igual aqui, opa, é 6, né? Vou botar o mesmo tamanho. Compilar. Elas vão ficar do mesmo tamanho aqui, ó. Se eu quiser que fique uma em cima da outra, né? Porque assim, ele coloca as figuras na sequência que você coloca. Se você quiser que fique uma em cima da outra, você pode, por exemplo, quebrar a linha aqui, ó. Quebrar a linha aqui com 2 barras invertidas. Ó, aí ele ficou uma em cima da outra, tá? Mas é só se você quiser. Senão, você pode colocar elas na sequência, né? E aí, quando o tamanho da figura não for grande o suficiente, não for pequeno o suficiente para que elas fiquem na mesma linha, aí ele vai forçar e vai colocar para a outra, ó. Eu vou refazer aqui de novo para mostrar novamente isso, ó. As duas eu colocando com a largura de 6 centímetros, quando eu compilo, elas ficam uma do lado da outra. Eu não quebrei a linha, porque as figuras aparecem na sequência, uma depois da outra. Se eu aumentar o tamanho da primeira figura, ela vai ficar grande, de modo que não vai caber as duas na mesma linha, uma na sequência da outra. E aí, o LaTeX automaticamente joga a próxima figura para baixo, ó. Certo? E tudo isso daí você pode estar explorando, né? Fazendo testes, né? Brincando aí com o LaTeX. Tudo bem? Então, vamos passar para a próxima parte. A parte do sumário, né? Nossa, quando você fala em sumário, você já pensa que vai ser algo
é bem complicado, né? Mas na verdade, essa parte do sumário, ela até que é bem simples de você fazer no LaTeX. Vamos ver como é que a gente faz isso. O sumário ele é feito facilmente através de um único comando. É esse comando aqui, ó, /table of contents, né? Tal comando ele deve ser colocado logo após begin document. Assim o LaTeX ele irá gerar o sumário automaticamente, tá? Então, vamos mostrar como é que funciona aqui, ó. Vamos lá para o Overleaf novamente. Olha só. Então, imagina que eu estou aqui com o meu arquivo no Overleaf, né? Nós fizemos aqui Chapter 1, Chapter 2, né? Lá naquele comecinho, quando a gente falou de dividir o arquivo. Eu vou voltar com esses arquivos agora para o corpo principal do meu texto. Então, eu vou colocar novamente aqui os comandos include, e aí eu vou botar aqui cap1, include, /include, cap2 e também /include cap3. Eu vou incluir eles, tá? Aí eu vou só recompilar tudo aqui para ele fazer um arquivo aqui, ó. Aí ele vai fazer aqui, ó, capítulo 1, planejamento inicial. Capítulo 2, estratégia ofensiva. Tá? Lembrando que o capítulo 3, eu acho que o capítulo 2 eu deixei de ser capítulo. Eu vou botar novamente aqui Chapter, só pra gente guerrear. Acho que era. Vamos botar um título genérico aqui, tá? Só um título genérico pra gente ver. Então, vamos recompilar. Olha só. Então aqui ele fez o capítulo 1, fez o capítulo 2, né? E aí o título virou, a palavra título virou o título, né? Aí fez o capítulo 3, e depois que terminou o capítulo 3, ele botou aqui o restinho de texto que eu já tinha colocado, as figuras, escrito aqui, né? Então, tá aí. Esse é o nosso documento. E agora eu quero fazer o sumário. Aí o que eu vou lá? Vou fazer agora. Vou lá no editor. Vou procurar aqui o begin document e logo após eu vou colocar table of contents. /table of contents. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Olha aí, ó. Ele já gerou o sumário, ó, automaticamente. E aí no sumário ele já vai me dar, ó, capítulo 1, título, estratégia ofensiva, ó. Já vai gerar com a página onde vai aparecer, ó. Por exemplo, capítulo 1 é na página 2 que ele começa. Capítulo 2, ele começa onde? Na página 3. Ele já vai dar isso lá no sumário. Se a gente voltar aqui para o slide, no slide tem mais uma coisinha, ó. Os comandos list of figures e list of tables geram uma lista de figuras e uma lista de tabelas, respectivamente. Então, se no seu trabalho você quiser colocar uma lista de figuras, das figuras que aparecem lá no... Você vai pegar o quê? Você vai voltar lá no editor. Logo após aqui, você pode colocar esse comando /list of figures. List of figures. Vamos lá. Vamos ver aqui. Lista de figuras, ó. 3.1, conjunto de figuras. Está na página 6. E aí você vai lá na página 6, tá aqui, ó. Ele referenciou esse conjunto de figuras aqui, ó. Figura 3.1. Veja que também tem uma coisa interessante aqui, ó. Que a figura, a numeração dela mudou agora. Ficou figura 3.1. Por que isso acontece? Porque esse texto aqui, ele é como que continuando o texto do capítulo 3, ó. Então, como ele está continuando o texto do capítulo 3, essa aqui é a primeira figura que aparece no capítulo 3. Então, vai virar a figura 3.1, certo? E aí o comando, como eu já falei, né? Esse comando aqui, list of figures, ele vai imprimir,
vai fazer a lista de figuras. Se você tirar ele, aí, né, comentando, obviamente, não vai aparecer a lista de figuras. Se você quiser fazer a lista de tabelas, né, o comando seria esse aqui, ó, list of tables, né? Aqui a gente não tem tabela, mas fica o comando aí para você também testar aí quando você estiver mexendo aí no LaTeX, tá bom? Continuando aqui, né? Mas falando mais um pouquinho sobre o sumário, caso haja alguma seção, figura ou tabela sem a numeração, ainda assim é possível que ela apareça no sumário usando o seguinte comando. Então aqui, gente, imagina que você tem lá uma seção no seu texto, um capítulo que não está numerado, que tem um asteriscozinho, né? Mas você quer que mesmo assim essa seção apareça no sumário. Como é que você vai fazer? Você vai pegar esse comando aqui, add contents line, tá? Vamos lá no overleaf agora. E aí, imagina que eu estou aqui no capítulo 1. Aí no capítulo 1 eu vou criar agora duas seções. Section. Vou colocar aqui um nome genérico, né? Fruta. E vou criar uma outra section, colocar maçã. Maçã é uma fruta. Só que a seção maçã eu não vou numerar. Vou colocar um asterisco. Então vou salvar aqui. Ele vai recompilar. E olha só o que aconteceu. Ó. Quando ele gerou o sumário e ele colocou no sumário apenas a seção Caju, seção 1.1 do meu capítulo 1, né? Mas se você for lá no texto, né, você tem as duas seções, ó. A seção 1.1 e a outra seção que não está numerada. Mas como é que eu faço para essa seção que não está numerada aparecer lá no sumário mesmo assim? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá no meu editor, vou lá onde tem essa seção e logo após essa seção eu vou colocar aquele comando que aparece lá nos nossos slides, né? É um comando desse tipo aqui. E aí o que significa cada parte desse comando? Aqui em tipo de lista, você vai colocar TOC, LOF ou LOT. TOC é Table of Contents. Se você quiser colocar esse item no sumário. LOF é se você quiser colocar esse item na sua lista de figuras. E LOT é se você quiser colocar na lista de tabelas. No caso aqui, como é uma seção não numerada, eu quero colocar no sumário. Então eu vou usar TOC. Então você vai lá você vai pegar esse comando todo aqui, copiar ele, aí vamos lá no overleaf, e aí logo após a seção não numerada eu vou colocar o comando, e aqui eu vou colocar TOC. Esse tipo de entrada, eu vou dizer que tipo de entrada que é para estar lá no meu sumário. No caso aqui, como é seção, eu vou colocar seção. Então eu vou botar seção aqui. E o nome da entrada é o nome que vai aparecer lá no sumário. No caso aqui, eu quero que apareça o mesmo nome que está aqui. Então eu vou colocar maçã. Então eu vou botar aqui o nome maçã. Agora vamos salvar, Ctrl S, e ele vai recompilar. E olha só, apareceu aqui, ó, já no sumário, ó, a seção maçã, ó. Ela não é uma seção numerada, então ela não vai ficar 1.2, vai ficar apenas o nome. E aqui a página onde começa a seção, ó, que é a página 2. Ó. Certo? Então, se você quisesse, por exemplo, que ela fosse, sei lá, um capítulo, se ela fosse um novo capítulo, né? Mais um capítulo... Vamos ver se vai funcionar aqui com o Capter.
Olha aí, ó, ela já apareceu, ó, como um capítulo não numerado, ó, que começa na página 3. Lembrando que capítulo, ele começa numa outra página. Olha aí, começou o capítulo maçã, mas o capítulo é não numerado, ó. E a numeração continua depois nos outros capítulos que são numerados, né? Que não tem o asterisco, tá bom? Então, é assim que funciona esse comando, add contents line, né? Para você adicionar aí ao seu sumário, à sua lista de tabelas ou lista de figuras, aquela seção, capítulo, ou aquela figura ou tabela que não está numerada no seu texto. Ok? Índice remissivo, né? Para criar um índice remissivo no LaTeX, nós usamos o pacote makeIDX. No preâmbulo do documento, né, nós também devemos colocar esse comando aqui, makeIndex, para habilitar os comandos de indexação. Né? Então, vamos lá no overleaf. Vamos fazer aqui, pegar esse pacote makeIDX, né? Vamos colocar ele aqui no main, então vou usar use package makeIDX e ainda o outro comando que eu devo colocar é esse aqui, makeIndex. makeIndex, certo? Em seguida, para criar um índice, usamos o comando /index chave, onde a palavra-chave é a palavra de entrada do índice. Também podemos escrever index chave subchave. Eu vou mostrar isso aqui com um exemplo para ficar mais fácil, né? No final, a gente tem que colocar esse comando aqui para ele poder imprimir o índice remissivo. Então, vou mostrar como é que vai funcionar aqui no overleaf. Então imagina, por exemplo, que eu estou lá no meu texto, né, principal, e estou aqui digitando o texto. Eu vou saltar aqui uma linha e vou digitar assim. Deixa eu pensar aqui, né? Espaço vetorial. Aí eu tenho espaço vetorial, né? Aí depois eu tenho espaço. Eu coloco aqui a palavra espaço vetorial, tá? Aí lá no capítulo 1 eu vou colocar aqui no início espaço normado. No capítulo 2 eu vou colocar espaço de Banach, tá? Então aqui eu vou colocar agora assim, eu vou colocar /index e aí eu vou abrir aqui e colocar espaço. Então todas as vezes, em todas as páginas onde a palavra espaço aparecer, isso vai ser colocado lá no índice no final. No final do documento, né? Eu vou estar aqui no meu documento, lá no finalzinho, eu vou digitar o comando print index para ele imprimir o índice. Esse comando aqui. Vamos compilar para ver como que vai ficar. Compilando. Ele compilou aqui, vamos ver se vai funcionar. Passou isso tudo. Índice remissivo. Espaço, ó, vai aparecer na página 2, né? Onde eu coloquei a chave, né? Ou seja, eu quero que aquela palavra apareça lá no índice remissivo. Eu tenho que colocar o comando. Agora, deixa eu voltar aqui. Lá onde ela está aparecendo. Lá, aqui, ó. Tá aparecendo espaço, né? Agora eu vou botar aqui esse index espaço nos outros locais onde apareceu. Vou colocar aqui também. E eu acho que aqui no final também. Vamos ver como é que ficou.
Ó, espaço. Aparece nas páginas 2, 4, 6. Né? Agora, eu vou voltar lá no primeiro, no capítulo 1. Aqui tem espaço normado, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou seguir o comando aqui do slide, ó. Então, eu posso criar uma chave e uma subchave, né? Criar uma entrada de item e uma subentrada. Vamos ver o que isso significa, né? Então aqui, vou colocar aqui um ponto de exclamação e eu vou escrever aqui espaço normado. Vamos ver se ele vai... O que vai acontecer aqui? Olha aí, ó. Vamos voltar lá na página 2 para ver o que aparece lá. Normado. Ah, certo. Então vamos lá. Gente, aqui é o seguinte, ó. Eu criei aqui esse index. Aí eu quero que quando aparecer a palavra normado, né? Então eu vou fazer de novo index. Aí aqui eu vou colocar espaço para referenciar o índice que eu criei. E eu vou botar aqui isso para criar o subíndice. Aí no texto vai aparecer só a palavra normado, né? E lá no índice ele vai fazer a seção onde aparece espaço e o normado vai ser como subseção. Então, vamos salvar aqui, Ctrl S, ele vai recompilar, vamos lá no índice. Olha só como ficou. Espaço aparece nas páginas 2, 4, 6, né? E normado aparece na página 2. Se eu for lá no capítulo 2, onde tem aqui de Banach, e fizer assim, index, aí eu coloco aqui espaço, e boto o ponto de exclamação. Vou salvar, Ctrl S, trocar aqui, recompilar o PDF, né? Ele vai fazer de novo. Vamos lá no índice, olha só como ficou. Espaço, Banach aparece na página 4, normado aparece na página 2. Essas daqui são as nossas referências, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, gente, e que a gente possa ter contribuído aí um pouquinho mais para a formação de vocês. Um abraço a todos e um ótimo final de semana.